Sejam muito bem-vindos ao meu canal, começando mais um vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre excelência. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas durante esses dois últimos anos que eu tô mais inserida nesse campo do desenvolvimento pessoal, foi um termo que me atravessou em vários sentidos. E procurando mais a fundo o significado desse termo e trazendo até para um lado espiritual. Excelência é a nossa capacidade de servir com o melhor que a gente tem. E para ilustrar esse vídeo de excelência, eu trouxe uma analogia bíblica. Quero pedir licença aqui para ler um trecho da Bíblia que está em João capítulo 2, o primeiro sinal de Jesus. E se você por acaso não tem nenhuma crença ou não é cristão como eu sou, você pode usar o ensinamento que eu estou trazendo aqui só para uma reflexão. Você pode levar em consideração só essa sabedoria milenar que existe na Bíblia. O contexto dessa época em que eu vou ler esse trecho foi um casamento nas bodas de Caná. E nessa ocasião, o vinho, que era a principal bebida servida para os convidados, havia acabado. E Maria, na sua divina sabedoria de mulher, ela encoraja Jesus a realizar o primeiro sinal dele, tendo muita convicção e clareza do propósito do próprio filho. Dessa maneira, ela manda que os empregados obedeçam a Jesus, ele manda trazer talhas de água e ali se realiza o primeiro milagre, ou seja, transforma-se a água em vinho. E nesse contexto, havia-se o hábito de servir um vinho de melhor qualidade no início da festa e um vinho de pior qualidade no final, que quando as pessoas já estavam embriagadas, elas não tinham essa dissociação clara do que era um vinho de boa qualidade e o que era um vinho de pior qualidade. E olha o que o chefe de cerimônia, quando ele prova o vinho do milagre de Jesus, diz diante dessa bebida. Todo mundo serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, o inferior. Tu guardastes o vinho bom até agora. Ou seja, ele estranhou o fato do melhor vinho ter sido servido por último. Ah, Ana, mas por que você trouxe toda essa história bíblica? Para dizer que Jesus só agiu com espírito de excelência. Jesus não só transformou a água em vinho, como ele transformou a água no melhor vinho. Porque excelência é um espírito, é a nossa capacidade de servir as pessoas com o melhor que a gente tem. Em primeiro lugar, é importante ficar claro aqui que a excelência ela não é sobre dinheiro, é servir com o que você tem. Porque tem muita gente que fica de braços cruzados esperando que condições melhores aconteçam para que elas possam exercer a excelência dela. E excelência, gente, é sobre fidelidade. Excelência demonstra a sua fidelidade sobre a condição que você tem hoje. E Jesus já dizia, se você for fiel sobre o pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Só que tem muita gente de braço cruzado esperando muito para ser fiel e isso obviamente não vai acontecer. E isso me lembra muito a uma experiência que eu tive há mais ou menos 2 anos atrás, em que eu fui fazer uma visita na casa de uma pessoa. E essa pessoa, por sua vez, o tempo todo destacava o fato da casa dela ser uma casa simples, aquele papo que a gente tem quando alguém vem visitar a nossa casa. Nesse sentido, a casa dessa pessoa só confirmou a excelência que eu já enxergava nela. Eu já conhecia o trabalho dessa pessoa, eu já conhecia a postura dessa pessoa, eu já conhecia o posicionamento dessa pessoa e a casa foi um reflexo da excelência dela. Era uma casa extremamente limpa e organizada, era uma casa que carregava a sua simplicidade, mas tinha muito bom gosto. Os móveis, na simplicidade que eles tinham, eles eram todos da mesma cor. E ela serviu a gente com um lanche que demonstrava a excelência da postura dela. Um lanche de excelência, os pratos, na simplicidade que eles carregavam, eles tinham excelência. E o que mais me surpreendeu foi quando eu fui no jardim da casa dessa pessoa, em que a grama o jardim era uma extensão da excelência daquela pessoa. E o jardim demonstrou que era mais uma vez a extensão da excelência daquela pessoa. Flores de todos os tipos, cada uma de uma cor, e foi um lugar que eu nunca vou esquecer da visita que eu tive naquele momento. E por que eu tô trazendo essa história? Porque aquela pessoa demonstrou fidelidade sobre a condição que ela tinha. E não é à toa que eu indico o serviço dessa pessoa para todas as outras pessoas. Todo mundo que me pede o serviço dessa pessoa específica, eu sempre vou indicar, porque ela carrega espírito de excelência. Na maneira com a qual ela se veste, na maneira com a qual ela se posiciona, na maneira com a qual ela cuida da própria casa.
Uma das coisas que mais revela o espírito de excelência de uma pessoa é a casa. É o mínimo detalhe que muitas vezes a gente negligencia que vai fazer toda a diferença, porque Deus se agrada da nossa fidelidade. Quantos de nós evitamos de usar as coisas boas que a gente tem, mas Deus quer que a gente usufrua? Isso é uma maneira de eu mostrar fidelidade sobre as coisas que Deus me deu. E isso é muito necessário. E tem um meme da Márcia Sensitiva que me lembra muito essa ocasião. Ela fala assim: por que a sua amiga que trabalha com você é promovida e você não? Aí ela fala o seguinte: porque a sua amiga lava o cabelo. E isso, gente, é outro diferencial, a maneira com a qual você se posiciona. Observa dentro da empresa de quem são os melhores cargos, como essa pessoa se posiciona. É a pessoa que está sempre com o cabelo sujo, amarrado, não usa um brinco, não usa nada, ou é a pessoa que está sempre bem posicionada? É muito importante uma pessoa ser bem posicionada, porque quando você cuida da sua aparência, você transmite ordem para si, para começar o seu dia, para entregar o melhor que você pode. E hoje em dia, gente, pequenas atitudes te destacam no seu trabalho. É o fato de você ter uma mesa organizada, enquanto as outras pessoas têm uma mesa toda desorganizada, cheia de papel para todo lado, lixo no chão. É o fato de você lavar seu cabelo todos os dias, como disse a Márcia. É o fato do seu uniforme, porque o uniforme é a empresa que dá, então você não tem nem desculpa que você não tem dinheiro para o uniforme, é a empresa que dá. É o fato de você escolher se o seu uniforme vai ser um uniforme amassado ou se ele vai ser um uniforme alinhado. Se vai ser um uniforme sujo ou vai ser um uniforme limpo. E todos esses pequenos detalhes fazem toda a diferença na visão dos seus líderes. Você pensa que não, mas faz toda a diferença. Porque o que ele pensa? Se essa pessoa negligencia a própria aparência, se ela negligencia o lugar que ela mora, que tipo de responsabilidade, que tipo de confiança eu vou ter sobre essa pessoa para dentro da minha empresa? Muitas vezes são esses pequenos detalhes que a gente negligencia que demonstram o nosso espírito de excelência. Aqui na minha cidade eu faço sobrancelha com uma pessoa e eu percebo nela espírito de excelência. A gente acha que as pessoas não percebem, mas as pessoas percebem tanto o seu espírito de excelência quanto a falta dele. E eu observo, por exemplo, que essa pessoa tem pontualidade, que essa pessoa lava as mãos toda vez que um novo cliente chega, que essa pessoa passa álcool na maca toda vez que o novo cliente chega, essa pessoa está sempre alinhada, com o uniforme sempre limpo, que o ambiente que ela trabalha é um ambiente sempre limpo, sempre arejado. Ou seja, gente, são as coisas básicas que muitas vezes a gente negligencia que vão fazer toda a diferença no final das contas. E essa pessoa, ela foi prosperando aos poucos, a gente percebe. E essa pessoa, ela fez muitas melhorias no ambiente de trabalho dela. Eu faço sobrancelha com ela há bastante tempo. E independente da circunstância que existia nos momentos anteriores, ela sempre manteve essa fidelidade. Ela sempre manteve a boa postura. E não é à toa que ela está prosperando cada vez mais. Porque é isso que acontece com pessoas que se posicionam. É isso que acontece com pessoas que têm espírito de excelência. É questão de tempo para que o recurso e a prosperidade cheguem na vida dessa pessoa. E só para encerrar, muitas vezes a gente tem a noção no nosso cenário de vida de que a nossa felicidade é fruto do quanto a gente é servido. Então muitas vezes a gente pensa, eu vou ser feliz quando eu tiver um carro X, eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa Y, quando eu tiver uma pessoa que limpe a minha casa, quando eu puder ir no restaurante X. Ou seja, nós estamos sempre projetando a nossa felicidade no fato da gente ser servido, sem entender que para ser servido você precisa servir anteriormente. Que vocês precisam concordar comigo, se eu estou disposta a pagar hoje R$100 nesse anel, significa que o valor que esse anel gera na minha vida é superior a R$100. Todo produto ou todo serviço que a gente adquire gera um valor na nossa vida superior ao valor que eu paguei nesse produto ou nesse serviço. Então eu tenho que estar disposta a entregar para o outro muito valor para que eu possa receber. Então se hoje eu tenho vontade de prosperar financeiramente, eu preciso me preocupar em exercer com o máximo de excelência aquilo que eu escolhi fazer. Então eu preciso servir as pessoas com o máximo de excelência, com o máximo de valor, para que eu também possa ser recompensado com isso. Foi isso que Jesus fez a vida inteira, servir incessantemente e com excelência. E muitas vezes a excelência mora no pequeno detalhe que a gente está negligenciando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê numa próxima oportunidade.